Shalom a todos vocês neste canal Walter. Eu quero meditar com vocês mais uma vez na Bíblia que nós temos aqui na mão, e o apóstolo conselhando a congregação a orar por todos. E nós falamos e meditamos com respeito à honestidade. Então vamos meditar comigo aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Vamos ler esses versículos. Como diz assim: em primeiro lugar, peço que seja feita uma oração, pedidos, súplicas e ações de graça ao Rim por todos. Ore pelos reis e por todos os que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com todo respeito ao Rim e agindo corretamente. Isso é bom, e ao Rim, o nosso Salvador, gosta disso. Amigos, são palavras muito boas para a edificação de cada pessoa que é sincero e honesto, porque existe no nosso meio muitas desonestidades. E muitas vezes a gente não sabe como nem falar essas coisas, porque mesmo uma pessoa achando que ele é honesto, mas ao ver as formas que age, a desonestidade está acompanhando junto. É muito complicado. Mas nós estamos num mundo muito difícil de viver, porque parece que cada pessoa luta para si própria. Nós meditamos sobre a desonestidade, que muitas vezes a gente olha para as pessoas, parece sincero, com um sorriso no rosto, fala muitas coisas que enchem o coração da pessoa e deixa a pessoa acreditando nas palavras faladas por eles. E assim, muitas vezes, a gente espera um bem de cada pessoa para ele ajudar as pessoas que mais precisam. E muitas vezes a gente faz uma eleição e pensando correto, mas os leitores muitas vezes têm no coração um plano bom e ele está pensando em fazer aquilo que ele pensou em fazer, mas muitas vezes ele não consegue chegar lá aonde tem que chegar, porque as políticas todas lutam por seus próprios interesses. E muitas vezes o que você pensa, que você deseja de bom, não pode fazer,
Porque tem muitas coisas que as pessoas reparam e acham que não está do gosto dele. Luta para aqueles que estão lá, o contrário, para destruir e refazer outra vez com outros que eles estão achando que pode fazer. Na política humana, haja muitas formas que as pessoas fazem, que muitas vezes um gosta e outro não gosta. E muitas vezes ninguém agrada a ninguém. Não tem como agradar todos. Porque realmente cada um tem um pensamento de formas diferentes. Para cada pessoa, o pensamento dele é muito bom. O que ele pensa em fazer, ele acha que vai conseguir fazer. Mas não pode fazer. A maior parte de pessoas, ele acha que por ele ser uma pessoa confiável pelos os eleitores, aqueles que elegem aos seus governos, ele acha que pode fazer tudo o que quer. Mas poder fazer o que quer, todos podem fazer. E muitas vezes ele não faz. Porque ele age de forma diferente. E mesmo que ele entrar num poder, que ele foi eleito por todos, ele tem na mente que vai fazer o seu plano cumprir. Mas lá, no momento que ele criar suas normas e lançar ela entre os partidos, vai ter muitas diferenças de pensamento. E eles vão lutar, cada um, para se defender. E ele, que pensou em fazer, não pode fazer. Por que ele não pode fazer? Porque ele é um homem, ele é humano. Ele não tem condição de fazer as coisas que ele tem vontade de fazer. Bom pensamento pode até ter, mas ele não pode fazer. Ele poderia fazer assim, se o Criador, que fez todas as coisas, estiver ao lado dele. Aí se tiver o Criador ao lado dele, ele pode fazer. Porque ele reconheceu que o seu governo humano não adiantaria nada sem a ajuda daquele que pode todas as coisas. O Criador pode todas as coisas. E se você reconhecer o governo dele, ele pode fazer por teu meio, para que possa as coisas cumprir quando elas estão dentro das normas, dentro das regras. Se você estiver pensando em fazer o bem para os necessitados, ajudando os mais fracos, primeiramente pensar nos mais fracos, uma forma de vivência melhor para ele, as condições melhor para ele, e fazer um bom plano de ajudar as pessoas competentes, os patrões, é do modo geral. Você fazendo uma forma que ajuda tanto os patrões como os empregados, todas as coisas saem bem. Nós humanos precisamos de um bom governo que pensa bem nas condições corretas. E pedindo ao Criador para dar força para você conseguir o que você estava pensando, é você entender que o maior de todos é aquele que fez os céus e a terra. Você pensando assim, aquele que fez todas as coisas, fez o homem conforme a sua imagem e semelhança,
Ele está ao seu lado para ajudar você a cumprir o plano que você estava pensando. Mas para isso você precisa de confiar nele. E assim tudo vai dar certo, porque você vai trabalhar com segurança, pensando no bem-estar, tanto do que são donos de indústria, os patrões que têm seus negócios, né? E ajuda ele e ajuda também os mais fracos. Na direção de um governo, é preciso que tudo está em união. Nós somos uma sociedade e essa sociedade precisa de estar dentro das normas, entendendo a situação de cada pessoa. Tanto nós, menor, precisamos dos governos e o governo precisa da humanidade. Um governo governar sozinho, sem ninguém, não é governo. O governo precisa da sociedade, a sociedade precisa do governo. Os homens ricos precisam dos pobres e precisam dos governos. E o governo precisa dos ricos e os ricos precisam do pobre. Todos nós somos uma sociedade. E se todos trabalhar junto, pensando uns pelos outros e vendo que todos pertencemos ao mesmo governo. E o governo maior de todos é o Criador, que fez os céus e a terra. E nós todos compartilhamos com Ele. Então é preciso que o humano entenda essas coisas. O seu governo não é um governo sozinho. É um governo associado com tudo. Porque todos nós temos um chefe. Todos nós temos um governo. Primeiramente, o Todo-Poderoso que fez o homem e todas as coisas. Ele é o governo que governa todas as coisas. E acima disso e abaixo disso tem os homens colocados com competência que o Criador colocou também, como no caso do primeiro homem, que o Criador fez conforme a imagem e semelhança dele. E colocou ele no jardim do Éden para governar. Mas ele errou logo do início o alvo. Em vez de ter ido a direção certa, foi a direção errada. O Criador deu ordem para alimentar de todos os frutos que tem no jardim, mas não podia alimentar do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele errou o alvo. Se ele tivesse diretamente ido à árvore da vida, ele poderia viver eternamente. E não ia errar, porque realmente ali foi colocado para a escolha do homem. Ali estava a vida e estava a morte. E o homem escolheu errado, o homem escolheu a morte. A ambição foi tanto que cegou o seu entendimento. Não soube fazer uma boa escolha. A escolha dele foi errada. E assim todos nós que ia proceder dele, não podemos proceder do lado da vida. Procedemos do lado de um fruto que é do conhecimento do bem e do mal. E aqui nós estamos com essa agonia, com esse sofrimento, porque o homem se separou do Criador. E quando ele se separa do Criador, ele se torna um homem sozinho, um homem livre, sem pertencer a ninguém. E esse homem sozinho, ele não tem condição de levar as coisas que tem que ser feitas, porque tudo dá errado. Ele está sozinho, separado do Criador, não pode fazer nada.
e arruinou todas as coisas. E nós somos procedentes desse homem que errou o alvo. Por isso nós todos estamos no mesmo sofrimento. Mas se você entender que acima de você existe o Supremo que fez todas as coisas, e confiar nele e fazer tudo certo, todos os seus negócios vai dar corretamente do jeito que você imaginou. Porque você senta no trono e lembra que do seu lado está o Criador para te ajudar, dar entendimento, compreensão, como tem que fazer as coisas correr certo, para que não prejudique nem os grandes e nem os pequenos. E que seu governo seja um governo perfeito. Então você, pensando naquele que fez todas as coisas, você consegue fazer, porque você fez no seu Criador, o seu protetor, aquele que dá vida, te sustenta e sustenta tudo que existe na terra. Você se uniu com ele e conseguiu. Mas para isso precisa ser honesto, sincero. A sinceridade precisa de estar em seu coração para que você faça um bom governo. Ser sincero é uma coisa boa. Mas os que estão de volta pensam em uma outra coisa diferente, mas lutar contra aquele que é sincero também. Porque mesmo sendo sincero, ele quer fazer as coisas certas, mas os outros partidos que ele tiver contra ele vão lutar para tirar ele do poder. Mas mesmo assim, lutando para tirar do poder, você confiando no Todo-Poderoso que está ao seu lado, nenhum consegue tirar. Ele só luta, mas é vão, porque ele não consegue tirar aquilo que o Criador determinou que fosse feito, e assim será feito. Então nossos deveres, que somos religiosos, todos nossos irmãos de fé, vamos orar pedindo ao Todo-Poderoso que ajude vocês a entender as coisas corretas e seja honesto com os bens das pessoas que estão ao seu lado. Porque as pessoas te elegem pensando em você fazer coisas boas para ajudar eles que estão precisando. O povo precisa de proteção, tanto na vida financeira diária, como também na segurança, que nós não temos paz nessa terra. Só tem miséria, mal, crime, e todo tipo de coisas erradas que vocês já conhecem, que nem precisa de mencionar. Mas é desta forma, fazemos o que é certo, para que tudo corra bem. Então, nesta forma que nós pensamos, nós que acreditamos naquele que fez os céus e a terra, nós imaginemos assim. E é o nosso dever de orar por todos vocês que são políticos, para que o Criador faça um bom governo com vocês, ajudando vocês a entender e fazer as coisas certas, para que todos nós saímos bem. E o apóstolo então deu esse conselho para a congregação que estava com ele, pedindo para que nós possamos fazer essas orações, pedindo ao Criador que ajude a todos os homens que estão na frente do governo, tanto o presidente como a sociedade em geral, pensando no bem-estar de toda a humanidade do nosso país, para que nós todos saímos bem. Então é o nosso dever e obrigação de fazer isso, né? Lutando para que todas as coisas conseguem chegar lá. Mas para o seu governo chegar até lá, é preciso que você
faz uma participação com o Criador, fazendo o seu trabalho honesto e pensando não em si próprio, pensando na sociedade brasileira inteira que está dependendo de você. Pensa neles todos, começando, eu não vou dizer dos maiores porque é complicado, porque os maiores é que sai bem mais melhor do que nós, primeiramente, até que os maiores fica saciado, os menores já desfaleceu, porque muitas vezes o recolhimento de dinheiro que o povo recolhe nem nunca pode chegar a ponto de um seu mais menor chegar nele, porque primeiro chega para os grandes, para depois os pobres pegar um pouquinho. Então sempre cai para os maiores. Mas eu pensaria o contrário, pensar primeiro nos menores, para que quando os maiores tiverem satisfeito, porque os menores já fizeram muitas coisas para ajudar nos seus trabalhos. Os menores trabalham com mais boa vontade para que o governo rende mais a sua produção e que ele fique satisfeito com a produção. E aí então os menores já receberam a sua recompensa antes, porque já está com a barriga cheia. Quem está com a barriga vazia não tem força de vontade para trabalhar, porque está com a barriga vazia. E os grandes já estão com a barriga cheia, vai demorar a pensar no mais fraco, porque ele pensou nele e encheu a barriga primeiro, e os mais fracos morreu de fome. Então, primeiramente, pensando nos mais fracos, os mais fracos comem e bebem e ficam fortes e trabalham com mais boa vontade. E aí a produção aumenta mais nas empresas que eles estão trabalhando, porque trabalham com boa vontade, com a barriga cheia. E o rico recebe a recompensa de todos os trabalhos que os mais fracos trabalharam, que deram produção muito mais alta para ele. Mas se começar dos grandes, o fraco já morreu. Não adiantou quase nada, porque os que já estavam lá já enfraqueceu. Então eu pensaria, se fosse eu, pensaria nos mais fracos primeiro, para que os mais fracos trabalhem com mais boa vontade, para que dá mais produção. Com a barriga cheia a pessoa trabalha mais. E trabalhar mais com barriga vazia, olha, não tem quem aguenta. As pernas enfraquecem, os braços, ele não consegue trabalhar com muita força. Então primeiro enche a barriga para trabalhar, para que tenha força, fazer mais o serviço render e a produção não dá mais fruto do que você poderia imaginar. Então é assim que eu pensaria que devia fazer. Pensa primeiro nos mais fracos. E aí tudo vai correr bem. Porque você está agindo bem com os mais fracos. Os bebezinhos precisam ser sustentados para ele ficar forte. Senão ele morre de fome. Então precisa que o bebezinho seja sustentado para que os pais fiquem satisfeitos com seu bebezinho gordinho e forte. Então, se fosse eu, pensaria dessa forma, para que esses filhos cresçam com saúde e as suas empresas crescem muito mais, porque você pensou neles primeiro. E aí então você se fortificará depois, recebendo a sua recompensa. Isso eu faria se fosse no caso de ser político. Então primeiro a gente faz para depois receber. É assim que o trabalhador trabalha. Muitas vezes é o contrário. Primeiro tem que trabalhar para receber o salário. Mas nesse caso eu invertiria, porque com barriga vazia é muito ruim para trabalhar. Então, para agradar alguém, tem que se fortificar.
Então faz ele ficar forte. E aí ele vai ficar muito feliz e sorridente, pensando, agora eu tenho um governo, agora nós temos um governo que governa. E os patrões também ficariam felizes de ter os empregados sincero e honesto, trabalhador. Ele vai pensar, valeu a pena de gratificar eles bem antes, porque eles deram muito mais produção do que depois, porque eles receberam a sua recompensa e viu que foi muito bom e agradou muito do que foi feito. E aí então eles começam a lembrar, meu patrão merece, é um bom patrão. E todos aqueles de volta que no governo pensam, valeu a pena eu fazer isso com toda a humanidade do Brasil, do Estado, qualquer país, valeu a pena trabalhar dessa forma, porque todos veem que eu estou fazendo certo, eu estou no caminho certo, pensando no bem-estar das pessoas. E assim então todos são felizes, os governos são felizes por ter feito um bom trabalho e teve recompensa. E os empregados, em geral, também ficaram felizes com os patrões. E assim o mundo nosso tem paz e felicidade. Pensando em nossa segurança totalmente, com muito temor ao Criador, sendo nós honestamente uns com os outros, trabalhando todos juntos. Nós somos uma geração, e a geração precisa ser bem tratada, bem recebida, para que nosso país tenha paz. Como vai ter paz se o governo, ou os ricos, ou os pobres não trabalham em união? Todos têm que ter união para que as coisas correm bem para nós, tanto o pobre como o rico, como os governos e todas as pessoas humanas que estão em cima da terra, pensando todas igual. Somos uma sociedade, somos uma família e precisa que todos sejam felizes, mas não deixar um feliz enquanto os outros sofrem. Aí só tem reclamação, só choro, miséria, do modo geral. E nesse caso, então, você vê que aonde tem miséria, então tudo se acaba. Isso é miséria. E você puder receber uma recompensa de bênção, se você fizesse certo, é claro que você seria abençoado. Toda a humanidade seria abençoada se pensasse todo mundo igual. Então seria todos abençoados, porque a bênção é para todos, não é só para um. Se as pessoas pensam em ser felizes sozinho e deixam que os outros sejam felizes, então você recebe maldição. E aquele que fez todas as coisas está olhando para cada um de nós. Ele olha para os grandes, para os governos e para os pobres. Olha para todos e ele está vendo tudo que se passa em cima da terra. Porque o povo não age com união. O povo não reconhece que são uma família. E como família é fazer todos ficar felizes. Não deixar ninguém triste. Então isso que todos precisam de parar para poder pensar. Pensa nisso, para você ver se todas as coisas não andam bem. Se a pessoa tiver um governo como o Criador, seria um mundo feliz, um mundo de paz, sem guerra, sem contradição. Mas da forma que os homens fazem, só tem contradição, porque ninguém trabalha igual, ninguém pensa igual. E assim cada um pensa para si próprio, cada um faz o seu plano, e muitos planos é bom, mas muitos planos é diabólico, porque só pensa em fazer aquilo que interessa a ele e não pensa no bem-estar de outras pessoas. Então eles podem crescer e os mais fracos se diminuem cada vez mais. E isso não é justo, isso é desonestidade. É claro que você pensa somente nos mais fortes e diminuindo os fracos, seria uma situação difícil.
Então, todos são famílias. Deveria pensar que o Criador é o Supremo. Ele criou todos e é para ser feliz. Todos pertencemos ao mesmo Criador de todas as coisas. E por isso nós estamos assim, pensando desta forma, porque nós pensamos no bem-estar. E oramos por todos políticos e oramos por toda a sociedade que seja de um modo geral. E aqueles que são religiosos também, porque a religião se tornou um problema difícil. É muito complicado as religiões. As religiões é uma religião política religiosa também. É muito difícil de entender os seres humanos. Olhando para a desonestidade, ficou assim, no modo geral. Tanto é na política terrena, social, de governo, como na política religiosa. As pessoas acham que cada um de nós tem um Deus. Todos eles pensam assim, temos um Deus. Todos se apresentam, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. E todos agem de forma diferente. Olha, não é fácil você viver um mundo desta forma sem fé. O povo perdeu a fé naquele que fez todas as coisas. Os homens perderam a esperança. Está difícil para viver nesse mundo descontrolado. Então eu penso assim, meus queridos, que está neste canal. Seja cada um de nós, não vou dizer só eu, mas todos nós, sejamos assim, honestos. Trabalhamos honesto com os homens na terra e trabalhamos honesto com o Criador, que te deu vida e que te sustentou. Se você fizer a vontade dele, pensando nisso, claro que ele está olhando por você e te abençoará em tudo que você tem, tudo que você possui. Mas se você pensar de forma diferente, seria um sofrimento para você também. Muitas vezes as pessoas sofrem por causa desse motivo, de não reconhecer o governo do Criador. Ele governa tanto na parte das matérias como também na parte espiritual. Ele é o dono de tudo. Ele é superior de todas as coisas. É aquele que fez todas as coisas. E por esse motivo nós temos que temer a Ele diariamente. E observamos todos os seus mandados e honestidade, cumprindo a justiça do Criador, guardando os mandamentos que Ele marcou dentro da Escritura, que você pode ler lá no livro de Êxodo, capítulo 20, ali está os 10 mandamentos colocados. E você tem que observar todas essas coisas para você ser feliz. E sendo assim, quando você cumprir aqueles mandamentos que está escrito ali no livro de Êxodo, capítulo 20, você fez participação no governo do Criador. Você está com Ele e Ele está com você. E todas as coisas vai andar bem para você. E há bem para mim também, porque eu também tenho que cumprir todas as regras normais. Então, nós fazemos isso. Eu estou lutando e fazendo tudo o que está ali naquele livro. Temos nossas falhas, sim, mas nós reconhecemos. Quando você erra, você reconhece que errou. Mas tem pessoa que conhece os mandamentos. Ele erra, mas ele não reconhece que errou. Continua fazendo o contrário do que está escrito. E isso não está certo. Nós erramos, mas consertamos diariamente. Mas aqueles que erram e não consertam, então é um problema. Deixa o Criador triste. E por isso nós temos que seguir nossas regras de acordo com o que o Criador mandou fazer. Cumprir elas dentro das normas. E não fazer como o homem primeiro fez lá no Jardim do Éden. Errar.
e não ter como consertar, porque ele foi difícil para ele. Quando o Criador disse para ele que se tocar certamente morrerás, ele não acreditou, comeu e depois se separou do Criador. Para que o Criador pudesse ver ele, então o Criador cobriu ele de uma pele, um corpo, uma veste de couro de animais, cobrindo ele de morto. Então isso é que ele é, um homem morto, coberto com pele de animais mortos. E ele queria se cobrir com folhas vegetais. A folha de vegetais é para as pessoas puras que não tem contaminação. Mas aquele que contamina tem que cobrir com pele de animais mortos. E por esse motivo, então, todos nós somos pecadores. E para que nós possamos ser vistos pelo Criador, é preciso que mudamos de opinião, fazendo as coisas corretas para que o Criador consiga enxergar nós como nós somos. Ou ele só pode ver nós quando nós estiver vestido de novo com a luz que ele deu ao primeiro homem. E o homem perdeu essa luz que é Uruá do Criador. E aí depois teve que se cobrir com pele para que pudesse o Criador ver ele. E mesmo assim o homem continua ainda com a pele de animais. E para isso, para mudar todas essas coisas, aí então foi preciso de enviar um ser humano da mesma descendência dele, para que pudesse restaurar essas coisas, porque ele mesmo não conseguiu restaurar as coisas para que portasse o mundo outra vez em paz. Então dele mesmo não poderia, mas o seu filho prometido, que ia nascer dele, então esse poderia fazer. E o Criador então enviou o seu sucessor, porque ele mesmo não tinha mais a competência. E esse sucessor que for substituído, nós todos conhecemos ele, que é Yahushua. Esse Yahushua foi rejeitado lá na terra dele, da onde ele nasceu. Quando ele apareceu, todos não quiseram que ele sentasse no trono. Mas ele veio para isso, para morrer e restaurar o corpo perdido novamente. Porque na sua morte, o Criador então vestiu outra vez todas aquelas pessoas que se arrepender e reconhecer ele como seu salvador da sua alma. Quando você reconhecer este Yahushua, então você está vestido de uma justiça, porque na verdade Yahushua veio para morrer, para poder resgatar aqueles que estavam mortos. E na morte dele, e na ressurreição dele, ele foi restaurar novamente aqueles que acreditam nele, aqueles que confiam nele. Aqueles que não confiam nele, então, vai continuar morto, porque rejeitou a vida que era este homem e a rocha mais rejeitado do seu povo judeu naquela época. Rejeitaram aquele que doava a vida para ele. Então, eles não reconheceram. Mas todos quantos confiaram nele e confiam nele, será restaurado novamente. Aí nós estamos neste governo dele, vivendo juntamente com ele, porque nós reconhecemos. Mas se não for assim, meus amigos, não tem como nós voltar a ser sadio outra vez. Não tem como ficar vivo, porque essa vida só vai depender disso daí, de você confiar naquele Criador que fez todas as coisas, e é através desse homem que ele enviou, foi que o Criador restaurou o povo outra vez, os seus filhos, através dele, da sua obediência até a morte. E aqui eu fico nessas palavras e agradeço por você estar me ouvindo nessa mensagem, e que nós continuamos no próximo vídeo,
que, seguinte, um shalom para todos vocês e muito obrigado. Se eu tiver ofendido vocês me desculpam mais uma vez e a gente está no próximo vídeo. Muito obrigado a vocês.